Eu começo essa mensagem já com a palavra de Deus. Amém? Porque essa é a palavra que realmente tem as respostas para a nossa vida. E eu começo com o texto que está em 2 Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Diz assim o texto, você pode acompanhar no telão, você que está assistindo ao vídeo, você já vê na tela. Era Amazias, de idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Amazias foi o 9º rei na história de Judá. Ele assumiu o reino após o seu pai ter sido assassinado, e ele cumpriu a lei de Moisés, ele fez justiça, ele puniu os infratores, os assassinos do seu pai, e ele começou bem a sua missão, começou bem o seu reinado. E ele tinha aí uma grande responsabilidade pela frente. Um rei muito jovem. Claro que na história, tanto de Israel quanto de Judá, só para você ter uma ideia, depois do pecado de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Então Israel passou a ser separado entre Judá e Israel, reino do norte e reino do sul. E esses dois reinos passaram a ser governados por dois governos. Nós estamos falando do governo de Judá, o reino de Judá. E nós estamos falando do 9º reino, que é esse Amazias, que pegou, repito, o reinado numa situação muito complicada. O pai dele tinha sido assassinado. Então ele já pegou com a responsabilidade de achar os assassinos, de punir os assassinos, e assim ele fez. Fez conforme dizia a lei de Moisés. E aí você vê o começo desse texto dizendo que ele fez o que era reto, mas eu queria que você prestasse atenção, eu quero que você preste atenção no começo desse texto, porque esse texto pode passar despercebido, mas esse texto ele é muito importante porque ele vai nortear algo na nossa vida, porque ele já mostra o que aconteceu no final da vida desse rei. Porque não basta você fazer o que é reto aos olhos do Senhor, porque uma palavrinha aqui comprometeu toda a história desse rei, e essa palavrinha pode comprometer toda a nossa história, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, nessa mensagem. Um homem que tinha um grande futuro pela frente, mas eu quero chamar a sua atenção para o 2º versículo. Presta atenção nesse 2º versículo. Diz assim: ele fez o que era reto, mas a sequência diz: não, porém, com inteireza de coração. Guarde bem essa palavra, inteireza. Parece uma palavra um pouco diferente, porque nós não estamos acostumados no dia a dia, ou você fala essa palavra no dia a dia, inteireza. Não é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário nos dias atuais. Então nós vamos usar uma versão um pouco mais atual. Vamos ver o que significa. Preste atenção nesse texto mais atual. Olha aí. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não, repita comigo, com o coração, não, com o coração inteiro. Ou seja, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Ou seja, Amazias cometeu um erro que muitos têm cometido até os dias de hoje. Tem se entregado pela metade.
Entregar meio coração a Deus, querido, é o mesmo do que você descer no fundo do mar com um cilindro de oxigênio pela metade. Eu vou repetir. Entregar meio coração para Deus, metade de um coração para Deus, é a mesma coisa que você pegar meio cilindro de oxigênio e descer no fundo do mar. É suicídio. Vai faltar oxigênio, vai faltar fôlego. Você vai se matar. Não dá. Se o coração do rei Amazias, pensa comigo, não era inteiro de Deus, quer dizer que parte desse coração tinha outro domínio, sim ou não? Esse é o perigo. Porque se o seu coração não é inteiro para Deus, quer dizer que ele tem outro domínio. Quem é que domina o seu coração? Se o seu coração não é inteiro para Deus, alguém está dominando o seu coração. Se o seu coração não é inteiro para Deus, eu vou repetir, alguém domina o seu coração, ou alguma coisa domina o seu coração. O que domina o seu coração? O que comanda o seu coração? É Deus mesmo? Porque nós aprendemos com a história hoje desse rei Amazias que a questão é muito mais do que fazer o que é reto ao Senhor. Porque tem gente que diz assim, mas eu faço tudo certo, mas eu faço tudo certinho para Deus, mas olha, eu não falo mal de ninguém, eu faço as coisas certinho, porque, sabe, eu faço tudo certinho para Deus. Não, querido, não é uma questão de fazer tudo certinho. Porque se fosse assim, o texto não falava isso. Amazias fez tudo certinho, fez o que era reto, mas o texto diz, porém, não de inteireza de coração, porém não de coração inteiro. Não adianta você fazer tudo reto, não adianta você fazer tudo certo se o seu coração não é inteiro de Deus. Não adianta você falar assim, mas eu sou do bem, meu coração. Não, se o seu coração não é inteiro de Deus, não adianta nada. Sabe por que não adianta? Porque o reto, lá na frente vai ficar torto. Porque o que é bonito hoje, lá na frente vai ficar feio. Porque tem um pedaço que não está cheio de Deus. E esse pedaço que não está cheio de Deus, está cheio de qualquer outra coisa. E esse qualquer outra coisa vai contaminar o que está cheio de Deus. É tudo uma questão de tempo. Tempo. É tempo. Não dá para servir dois senhores. De quem é o seu coração? E eu vou dizer para você, qual foi o erro de Amazias? Ele estava fazendo o que era reto, mas ele não entendia que o coração dele ainda não era de Deus. E quando seu coração não é inteiro de Deus, você corre riscos. Sabe quais foram os 3 erros que esse homem cometeu? E que custaram o desmoronamento da vida dele, do reinado dele? Eu vou dizer para você. 3 erros que ele cometeu durante o reinado dele. Por quê? Porque o coração dele não era inteiro de Deus. Vamos lá. Primeiro erro dele. Ele foi para uma batalha. E nessa batalha, ele contratou mercenários para lutar com ele. Ele fez uma aliança com quem Deus não aprovava. E aí tem 2 questões envolvidas. Deus manda um homem de Deus vai lá falar com ele e diz assim, Deus não aprova essa aliança que você fez. Por 2 motivos. Aquelas pessoas que ele chamou
para lutar, Deus não estava com elas. E segundo, Deus ia dar vitória para ele sem aquelas pessoas. E aqui nós vemos um desvio na atitude desse homem. Simples, muito claro. Primeiro, quando seu coração não é inteiro de Deus, você faz aliança, você vai fazer aliança com pessoas que não agradam a Ele. Porque se você tivesse um coração inteiro a Ele, você sabe quem agrada a Ele e quem não agrada a Ele. Você sabe. Por exemplo, quando você está ligado no seu pai, um filho que está ligado no pai, você sabe quem o seu pai gosta que você ande e quem você sabe. Todo mundo aqui foi adolescente um dia, alguns ainda são. E sabe quando o pai diz assim: olha, eu não gosto que você ande com esse tipo de companhia. Não gosto. Essas pessoas vão te levar para o mal. Elas te influenciam de um jeito que eu não gosto. Eu sei que meu pai, muitas vezes ele ficava triste só de me ver conversando com pessoas que ele não queria conversando comigo. Porque ele sabia que aquelas pessoas iam me influenciar para coisas que não eram dele, que não eram para mim. Agora, se o meu coração tivesse completamente ligado nas coisas do meu pai, eu sabia que ia deixar ele triste. E eu não queria magoar ele. Agora, quando a gente não está muito ligado, a gente já vai e faz aliança, né? A gente não está nem aí, né? E a gente vai e faz acordos, faz sociedade. E aí depois as pessoas culpam Deus ainda, né? Ai, por que Deus... Você nem perguntou para Deus. Primeiro você foi lá, fez uma parceria, você fez um acordo com uma pessoa que Deus... Depois você vem culpar Deus. Você tem um livre-arbítrio. Você fez, e depois vem culpar Deus. Mas se o nosso coração está ligado com Ele, se o nosso coração é inteiro dele, a gente sabe quem é e quem não é. Onde a gente deve ir, onde a gente não deve ir, com quem a gente deve estar, com quem a gente não deve estar. Hora que a gente deve começar e hora que a gente deve terminar. Ainda dentro dessa parceria, a gente sabe com quem procurar ajuda. O grande lance é que ele não deveria procurar ajuda. Amazias, na verdade, mostrou que ele não confiava inteiramente em Deus, porque se o seu coração não está inteiramente com Deus, você não confia inteiramente nele. Sabe o que Deus mandou falar para ele? Eu vou te dar vitória, seja forte, seja corajoso. O problema, querido, se o nosso coração não está inteiramente com Ele, nós não confiamos inteiramente nele. E aí a gente vai confiar nas pessoas. E a gente vai atrás de um, atrás do outro. Ou você me indica nisso, você me ajuda nisso, você abre uma porta para mim, você faz isso. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E Deus olha para você e fala assim: filho, eu estou aqui. Se o seu coração fosse meu, você sabia que você não precisava pedir para ninguém, você precisava só me entregar o seu coração e eu faria por você. Quantas vezes você vai ter que quebrar a cara, ser humilhado pelas pessoas, as pessoas vão bater a porta na sua cara para você entender que não são os homens, não são as mulheres, sou eu que vou fazer por você. Mas isso você vai só entender quando o seu coração for inteiro dele. Porque quando o seu coração for inteiro, uma ligação.
Mesmo assim, Deus o abençoou. Deus é Deus de segunda chance. Vai lá. Eu vou com você. Ele foi lá, cancelou o contrato que ele tinha feito com os mercenários e foi. Sem a ajuda de ninguém, Deus foi com ele, ele venceu. Só que o coração ele ainda não tinha entendido que o coração tinha que ser de Deus. Ele ainda não tinha entendido. Lembra que eu falei? Não adianta ser reto se o coração não é inteiro, porque senão fica torto. Não adianta fazer as coisas retas, porque tem muita gente que faz fazer. Não adianta fazer. O fazer para Deus não importa. O importa é ser. Deus quer que você seja dele antes de você querer fazer para ele. Você ser dele é muito mais importante do que você fazer para ele. Tem gente que está fazendo para ele, mas não é dele. Seja dele. A pessoa foi lá, fez. Foi lá, venceu. O que ele fez? O que Amazias fez? Qual foi o segundo erro dele? Porque ele não tinha o coração de Deus. Sabe o que ele fez? Ele venceu os inimigos. Ele conquistou aquela cidade. Sabe o que ele fez? Voltou com os deuses falsos daquele povo. Sabe, deuses, esculturas, deuses, nada a ver. Esculturas de deuses falsos, deuses daquele povo, deuses. Levou tudo e começou a adorar aqueles deuses lá. Você entende o que eu estou falando? Quando o seu coração não é inteiro, está faltando um pedaço. Esse pedaço vai ser ocupado por alguma coisa. Se o seu coração não é inteiro, uma hora você coloca o dinheiro no lugar de Deus. Uma hora você vai adorar mais o dinheiro do que você adora a Deus. Uma hora você vai adorar mais o seu carro do que você adora a Deus. Uma hora você vai adorar mais a sua casa. Uma hora você vai adorar as coisas. Eu não estou falando de deuses apenas de barro. Eu não estou falando apenas de deuses de esculturas. Eu estou falando de deuses que nós colocamos no lugar de Deus. Estou falando de pessoas que nós colocamos no lugar de Deus. Estou falando de trabalho que nós colocamos no lugar de Deus. Eu estou falando de ego que nós colocamos no lugar de Deus. Tudo que você coloca no lugar de Deus é um Deus que você criou acima dele. O cara voltou com deuses que ele nunca tinha visto na vida. Pedaço de pau que os caras adoravam, um pedaço de coqueiro. Vamos levar esse coqueiro aqui porque é Deus deles, vamos levar e vamos adorar. Enquanto o Deus verdadeiro que tinha feito ele vencer. Se o seu coração não é inteiro de Deus, uma hora ou outra você vai colocar outra coisa na frente dele. Terceiro erro. Deus é Deus de terceira chance. O homem de Deus vai lá de novo, começa a falar para ele: cara, o que você fez? Você trouxe os deuses, cara, você está adorando Deus. O que ele faz? Eu te nomeei por acaso como meu conselheiro, para você vir aqui me dar um conselho? Quando o seu coração não é inteiro de Deus, sabe o que você faz? Você rejeita o conselho dele. Você rejeita a correção dele. Você é cordeiro só um tempo, mas chega uma hora que você não quer mais ouvir. Chega uma hora que você quer seguir o seu próprio caminho, você fala: eu não quero ouvir mais. Aí você não ouve mais o que Deus quer falar com você, aí você quer seguir o seu próprio caminho. E aí você está se entregando à destruição. São pessoas que não querem mais serem repreendidas. São pessoas que não querem mais ouvir a verdade.
são pessoas que não querem mais que alguém aponte o caminho certo para elas. Não querem. E elas já se acostumaram com seus erros. Elas não admitem mais serem confrontadas. Elas não querem. E muitas vezes é Deus dizendo assim: se arrependa, cara. Você já errou uma, você já errou duas, você já errou três, mas ainda dá tempo. Coloca seu coração inteiro para mim. Volta para mim. Dá tempo. Mas Amazias não quis ouvir. E olha que Amazias tinha um exemplo dentro do reinado dele. Eu quero te lembrar que ele tinha um exemplo muito forte. Quem é o exemplo dele? Davi. Lá atrás. Ele teve a mesma oportunidade que Davi. Mas ele não quis seguir a oportunidade de Davi. Amazias quis seguir o próprio caminho. Como muitas pessoas seguem os seus próprios caminhos até hoje. E sabe qual foi o final dele? Ele foi para outra guerra. Ele se achou, porque ele achou que venceu a guerra por conta própria. E ele foi para uma outra guerra. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. E acabou a história dele. Mas se ele tivesse seguido o exemplo de Davi, olha Davi, olha o que Davi escreveu no Salmo 86, versículo 12 e 13. Olha a diferença de alguém que entende o que é entregar o coração para Deus. Se ele tivesse lido as palavras de Davi, olha o que Davi escreveu: de todo o meu coração. Ele não está falando assim, de metade do meu coração, de 70% do meu coração, de 80% do meu coração. Ele está falando de quantos? De todo o meu coração. Não é dessa música que a gente está ouvindo de 99% mais 1%, não. Ele está falando o quê? De todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Para quando? De terça-feira? Só de terça? Só no encontro de encorajamento? Só na quarta? Aí no final de semana vai para a balada e não. E aí louva a outra? Não. Na rua? Não. Ele louva em todo o tempo. Ele louva na rua, no trabalho, na casa, na guerra, em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo. Porque ele entendeu isso aqui, presta atenção. Pois grande é o teu amor para comigo, pois tu me livrastes da profundeza do Sheol. Deixa eu te dizer o que é Sheol, porque você não sabe o que é Sheol. Eu vou dizer por que Davi entregou o coração inteiro para Deus, você vai entender isso. Porque o dia que você entender isso aqui, filho, você entrega o seu coração inteiro para Deus para nunca mais pegar de volta. Sabe por que Davi entregou o coração inteiro para Deus? Por causa dessa última declaração dele aqui, Escuta isso aqui. Pois grande é o teu amor para comigo, pois tu me livrastes da profundeza do Sheol. Sabe o que significa Sheol? Sepultura, lugar de morte. Sabe o que Davi está falando? Grande é o teu amor, porque o Senhor me tirou da sepultura, o Senhor me tirou do lugar de morte. O dia que você entender que Deus te tirou do lugar de sepultura, que Deus te tirou do lugar de morte, você entrega o seu coração inteiro para Ele. O dia que você entender no seu espírito que o seu lugar era sepultura, era o sepulcro, o dia que você entender dentro do seu espírito que o seu lugar era um lugar de morte, o dia que eu entendi que o meu lugar não era aqui nesse lugar agora, pregando a palavra dele, mas se não fosse por ele, eu já estaria na sepultura, que eu já estaria no lugar de morte, o meu coração é dele. Porque se você não sabe, eu vou ser mais claro, Sheol significa inferno. Eu e você não merecíamos outro lugar senão o inferno. Inferno. Quer que eu soletre? Eu não vou soletrar. Inferno. O dia que eu e você entender que o nosso lugar é um inferno e que Ele nos tirou de lá. E olha, querido, que Davi entendia isso.
antes da descendência dele, antes de Jesus Cristo, porque Jesus veio dele. Ele entendeu isso antes de Jesus vir, porque olha o que está escrito em Colossenses. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, entenda a profundidade disso. Pois ele, o Senhor, nos resgatou, entenda isso, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do poder, ou no reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Para tudo. Filho, olha aqui, Paulo está escrevendo: o Senhor nos resgatou do domínio, do poder, do império das trevas. Quando Jesus morreu naquela cruz, outras traduções dizem assim, olha, o sangue nos redimiu. O preço, aqui está dizendo resgate, sabe o que isso me lembra? Sequestro. Resgate, sabe qual foi o preço desse resgate? O sangue dele na cruz. Quando o sangue dele foi derramado naquela cruz, foi vertido naquela cruz, foi o preço que foi pago pelo resgate, pelo meu resgate, pelo seu resgate. Nós estávamos condenados à sepultura, nós estávamos condenados ao Sheol, nós estávamos condenados ao lugar de morte, mas quando ele morreu naquela cruz, quando ele foi morto naquela cruz, nós somos resgatados. E se nós somos resgatados, olha para mim, se nós fomos resgatados, por que você continua nas mãos dos sequestradores? Que sequestradores, Juliano? Por que o seu coração ainda está refém? Por que as suas emoções foram sequestradas? Suas emoções estão reféns. Por que a sua identidade foi sequestrada? Você não sabe mais quem você é. Por que muitas vezes a sua alegria foi sequestrada, foi rendida? Por que a sua visão foi sequestrada? Os problemas agem como sequestradores. Muitas vezes as pessoas vêm sequestrando parte do nosso coração. Muitas vezes os sequestradores são espirituais. E eles agem como sequestradores ainda, porque nós não entendemos que Jesus veio para nos resgatar. Está escrito João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato são livres. Nós somos livres. O que nós estamos esperando para entender que o nosso coração é dele? Por que ainda nós não entendemos isso? Por que a gente tem que viver de uma forma como se ainda a gente estivesse preso? Por que a gente ainda tem que viver como se o nosso coração fosse refém de alguém, refém de uma substância, refém de uma pessoa, refém de uma autoridade espiritual que não provém de Deus, quando na verdade Ele nos libertou? Você é livre nele. O seu coração não pode ser ocupado por outro Deus a não ser Ele. O seu coração não pode ser ocupado por outro problema, ou por nenhum problema. O seu coração é dele, filho. Talvez você chegou aqui hoje rendido. Você chegou aqui rendido, vítima. Mas Jesus tem uma mensagem para o seu coração hoje. Seu coração é dele. Ele já pagou o preço por você. Deixa Ele cuidar de você. Entrega seu coração por inteiro, não pela metade não. Aí você diz assim, eu estou pela metade. Juliano, eu estou pela metade.
Eu estou pela metade. Mas ele prefere pessoas pela metade que se entregam por inteiro do que pessoas inteiras que se entregam pela metade. Mesmo que você esteja em pedaços, se entregue por inteiro, porque Ele te fez livre. E por mais que o diabo, por mais que o inferno, por mais que as pessoas, por mais que o pecado, por mais que qualquer outra coisa venha tentar te acusar e dizer que você está preso novamente, isso é uma mentira. Seu coração vai ser completamente cheio novamente dele, somente dele, somente dele. E entenda essa verdade: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Livres nele, livres nele, no nome de Jesus.